Olá, meus queridos companheiros de jornadas das segundas-feiras, tudo bom com vocês? Boa noite, Pavani. Tudo bem, tudo bem. Boa Boa noite, noite, Paulinho Carvalho. Maurício Neville. Boa Boa noite, noite, Deville. Pavani, Neville, Eu quero, Ivana. eu quero uma camiseta dessa, hein, Paulo? Eu quero uma camiseta dessa. Ó, totalmente. Para todos, né, Paulito? Para todos, né? Para todos. Isso, exatamente. Estou na Bom, fila. senhores web espectadores, estamos aqui ansiosos para receber um dos convidados que vai nos abrilhantar aqui no nosso programa. Chamar esse cara aqui, para mim, é um privilégio, realmente. Não só ele estar aqui no programa, como ele ser nosso amigo, pessoa com quem a gente compartilha. Hoje aprendi muito. Foi o primeiro cara que me botou em contato com a BPMP aqui no Brasil. Meu querido Maurício Bittencourt. Fala, meu irmão! Tudo bom, Vavani? Que legal estar aqui com vocês, cara. Né? Bem-vindo. Legal para nós, cara. Para nós é legal. O Maurício, ele é gaúcho? Sim. Da Gema? Dos quatro costados. A gente chama de gaúcho dos quatro costados, né? Sei lá por que é. Acho que dos quatro lados, né? Acho que deve ser isso. Não sei. Né? Muito legal ele estar aqui. Maurício, antes da gente começar a fazer a nossa devassa questional aqui, fala um pouquinho para a galera quem é você. Se apresenta um pouquinho aqui para a gente. Eu sou Maurício Bittencourt, nasci em Porto Alegre, vivo aqui, porque eu tenho um filho, né, de 13 anos, né, sou casado com a Rosana, e também escolhi ter um filho perto dos avós, né? Então eu procuro ser um bom cara, um bom pai, um bom marido, e um cara que tem grandes amigos como vocês, né? E eu conheço o Leville e a Ivana só aqui de assistir os vídeos todos aqui. Eu acho que eu assisti quase todos já, né? As tretas todas aqui nesse canal. Então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E, pô, o Pavani, eu conheci o Paulo antes, né? O Paulo foi um cara que me ligou uma época. Foi. Né? Ligava todos os dias, cara. Eu acho que tu gastava assim, legal de Fortaleza para cá, né? E, tu tem que vir aqui, Maurício, tu tem que vir aqui. Um dia ele conseguiu fazer com que eu fosse lá, né? Fazer um trabalho na gráfica lá, né? Lembra? Isso. Um parque gráfico, muito interessante aquele trabalho. E eu fui para Porto Alegre também fazer os cursos da Progela, né? Isso. E o Pavani eu conheci naquele evento do... Eu não lembro mais o nome daquele evento, palestrou lá e falou dos caroches, e aí mas esse cara fala um monte de palavrão, né? E aí a gente acabou se conhecendo lá, depois foi para a BPMP, eu vi o Pavani lá em Campinas, né? A gente fazia os bootcamps, né? Isso. Você participou do primeiro bootcamp, né? Eu participei do primeiro, né? Primeiro, e tal. E aí foi a forma que a gente se conheceu, né? Cara, uma grata. O Maurício, eu conheci ele pela primeira vez, o primeiro meio de contato que eu fiz para o BPMP, que eu não conhecia a BPMP, eu trabalhava com processo, mas não conhecia a BPMP, principalmente aqui no Brasil. Ele me respondeu no ato, me dando várias informações. Foi o primeiro... Eu conversei com o diretor de comunicação na Exatamente, e fez um trabalho brilhantemente. Cara. Então, eu era o cara que fazia comunicação, né? Então... Gente, só para vocês saberem quem é o Maurício, eu vou contar rapidamente aqui uma história que vai simplificar quem é esse cara. O pessoal quer conteúdo, tá? Não quer ficar vendo rasgação aqui. Tá? Não é rasgação, não. Eu liguei numa época para Sugar. Você lembra do Sugar, CRM Open Source? Porque eu queria implementar lá na gráfica que eu trabalhava o Sugar. Antes de você contar, Alessandro, seja bem-vindo, querido. Alessandro aí. Alessandro aqui do ABC, toda a região do ABC, o Alessandro representa aqui. Obrigado, Denise também está aí. Fala, querido, fala lá. Aí eu liguei para a Sugar e falei assim, olha, eu estou precisando mexer nesse software de vocês, já que é open source, eu quero mexer, que eu quero melhorar os processos aqui. Aí os caras, aí não é o nosso, não, você tem que falar com a Intalio. Aí eu liguei para a Intalio, gente, Intalio era um open source de BPMS, né? E eu liguei para a Intalio, e a Intalio chegou para mim e falou assim, não, o nosso cara no Brasil, na América Latina, é Maurício Bittencourt.
Liga pro cara lá. Liga pro cara lá, se lembra? Aí foi aí que eu fiz o contato com ele. Uma coisa, até me fez lembrar de uma coisa bastante curiosa, que eu comento muito aqui, eu trabalho muito com... Depois eu vou falar um pouco sobre isso, né? De reskilling e upskilling de pessoas com mais de 50 anos, né? E é um assunto depois que eu quero encadear aqui. Mas eu faço muito a capacitação das pessoas, né? E eu comento, volta e meia, esse projeto que nós fizemos lá em Fortaleza, sobre o parque gráfico, e eu vejo muito, assim, equívocos de modelagem de processos, né, que o pessoal primeiro bota as raias e depois começa a modelar, né, e tal. E eu sempre comento sobre esse projeto lá que, na verdade, eu tive uma oportunidade de falar com o dono da empresa um dia antes. O Paulo separou lá um lugar, lá numa empresa de RH, que prestava serviços para a empresa. Eu fiquei um dia com ele, conversando com ele o dia todo. E ele falou assim, Maurício, olha aqui a minha chave do meu carro. Pensa que como se fosse a chave da minha empresa. Eu já entendi tudo que você faz e tal, nós precisamos disso. E você tem total liberdade de fazer o trabalho amanhã lá. Olha que interessante isso, né? E aí eu cheguei lá na empresa e eu disse, olha, pessoal, eu não vou fazer entrevistas com as pessoas. Eu vou viver o Gemba, né? Viver o chão da fábrica. E eu quero seguir a instância. O que é seguir a instância? É seguir o livro, né? Então, esse livro chegava lá num formato digital, por e-mail ou pendrive na época. Se fazia lá aquelas matrizes de folhas, né? Depois imprimia todas as folhas, dobrava os cadernos, colocava a capa, passava por vários pontos do processo lá até o final, chegar no caminhão, lá embalar e levar para o... Eram muitos livros na época, né? Livro para aeroporto, essas coisas. E eu seguia a instância. E aí nós conseguimos enxergar várias configurações da instância. Exatamente. Né? E isso ainda é muito... As pessoas não fazem isso ainda, tá? Não seguem a instância de processo. E não tem até noção de que é uma instância de processo. Então, uma palavra com a sua configuração, ele deve seguir configurações diferentes. Então, tem livro com capa dura, livro com capa com orelha, tinha folheto, tinha uma série de configurações. E esse processo, ele era completamente sem piscinas e raias, e ele era no Happy Path, o STP, né? O Straight Through Processing. E aí nós conseguimos imprimir isso em plotter. E aí, então, tinha o caminho feliz do processo e algumas configurações diferentes. E eu me lembro que o diretor industrial lá, depois eu esqueci o nome dele, um cara muito gente boa. Era o Fernando, na época. Fernando. E aí, o diretor industrial, o presidente da empresa chegou para ele e disse assim, ó, toma isso aqui, ó, porque isso aqui já é o design do chão da fábrica da nova gráfica. Isso, da nova planta que a gente estava... Então, aquele modelo lógico do processo, ele inspirou o modelo físico da disposição das máquinas. Porque tinha aqueles 7 desperdícios, os 8 desperdícios estavam rolando lá muito, né, do Lean, né? E aí aquilo ali foi muito legal, então eu comento sobre isso. E isso já faz, acho que 15 anos, né, cara? 15 anos. Mais ou menos por aí, né? Então, os processos continuam com o mesmo problema ainda. Em muitos lugares, né, cara? Você já acabou de criar o que pena, Neville. Puxa vida. E o Maurício sempre traz, sempre é o representante, para mim, é o melhor representante da tecnologia na automação dos processos. É o cara que mais fala com propriedade e com conhecimento e com representatividade também. Representou a Itália aqui e agora representa outras organizações também. Vamos falar um pouquinho disso. Deixa eu começar aqui, então, fazer uma pergunta, que sempre foi uma curiosidade que eu tive. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de entrevistar o Maurício. Eu sempre bate-papo regado de cerveja ou de qualquer tipo de movimento do lado, ficar conversando as coisas assim, né? E o Maurício que você encontrou foi um almoço com a tua família, cara. Exatamente, então é isso que eu ia falar. Legal, né? Olha que legal de lembrar. Não, a gente fala de tomar cerveja, beber cerveja, não sei o quê. Não, cara, eu um almoço com a tua família. Né? Eu quero gravar isso para deixar para a eternidade aqui. Depois que eu tive meu infarto, o Maurício foi o primeiro cara que veio me visitar aqui. E de um jeito absoluto. Eu moro em Santos, né? E quando ele me ligou, falou: e aí, cara, como é que você tá? Você tá vivo, desgraçado? Você tá bom, né? Falei, cara, eu tô bem, graças a Deus. Contei o papo e tal para ele. Ele falou assim: tô indo aí.
Eu falei, não, vamos marcar, né? Vem aqui. Não, eu tô indo aí, como é que faz para chegar aí? Ele estava em São Paulo, cara. Ele chegou em São Paulo, pegou um ônibus, veio aqui, eu fui pegar ele na praia e ele me deu o privilégio de ficar um dia, que eu até me emocionei aqui, porque foi o cara que parou de trabalhar um dia e veio ficar comigo aqui uma tarde tomando café, ele, minha esposa, minha filha, meus cachorros, minha família aqui. Eu não vou esquecer isso nunca, eu sempre falo isso para ele, não vou esquecer isso nunca, porque ele é um cara que trabalha muito, é muito especializado no que faz, mas como eu fiz na apresentação, é um cara incrível, você é um cara incrível. Obrigado, Fábio. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de ver isso. A gente tenta, marca com um monte de gente para vir aqui fazer a visita, para mim passar um dia aqui comigo e acaba não dando certo. Ele não programou, cara. Ele simplesmente veio, como é que faz para eu falei, pega esse ônibus. Ele foi me dando rastreando como é que o ônibus vinha. Aí eu peguei ele na praia, foi um dos momentos pós-infarto meu que eu tenho o maior carinho de lembrar, me emocionei bastante com ele aqui. Você sabe que você mora no meu coração, já morava antes e depois disso então. Mas eu queria te fazer uma pergunta, cara, uma pergunta que é uma curiosidade minha. A gente vê, Maurício, para entrar aqui na brincadeira de 20 minutos... agora, finalmente, né? Eu vou parar um pouquinho para passar o institucional aqui dos nossos vai. comentaristas, mas eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, a gente acha, o capítulo de tecnologia lá no BPM Ciboc é o último capítulo, certo? E que algumas vezes eu ouvia dizer que era o último capítulo porque deveria ser a última coisa a ser feita. Uma vez que a gente percebe muitas vezes a automação sendo utilizada para automatizar a estupidez. É o primeiro capítulo do meu livro, a introdução dele eu falo isso. Muitas vezes a gente automatiza a cagada, o erro, a estupidez. Em detrimento a isso, a gente vê muitas vezes empresas colocando a tecnologia na frente da inteligência. Qual que é a sua opinião sobre isso? Me fala um pouquinho sobre essa constatação. Quer dizer, viver sem a tecnologia é absolutamente desumano, não tem condição. Mas fazê-la de maneira preliminar, estapafurdiamente, também é uma cagada? O que você tem a dizer sobre isso aí? Passo institucional para dar aquela ideia. Tá bom, vou passar. Vou colocar aqui institucional. Deu um tempinho para ele aí. Rapidinho. Aí, agora sim. Né? Beleza. Foi legal esses vídeos de vocês aí, cara. Cara, eu lembro que eu era muito mal entendido, às vezes, lá nos bootcamps, né? E eu vejo, assim, muitas pessoas que... os bootcamps eram há 10 anos atrás, né? E tinha pessoas lá que ficavam muito horrorizadas e tal, né? Porque sempre tem uma Só para explicar, o bootcamp, gente, era o nome do curso para formação de pessoas para eventualmente fazerem a prova do CBPP posteriormente. O Maurício, o Garci, o Furlan eram os professores das primeiras turmas que tivemos, né? Preparava as pessoas para elas chegarem mais preparadas na prova, que era no sábado. Né? E aí as pessoas sempre falam muito, né, de que nós temos que colocar as pessoas em primeiro lugar, né? E sempre assim você vai ver um discurso muito assim, básico, né? As pessoas sempre em primeiro lugar e tal, né? Só que o ser humano, tu sabe muito bem, né? Tu é um cara especialista nessa área aí, né? O ser humano é um cara muito complexo e também muito reativo às coisas, né? Às novidades. Né? Então lá eu vivenciei muitas pessoas que eram muito reativas a isso, né? E hoje talvez até tenha um pensamento diferente disso, né? Muito reativas à automação do processo, à melhoria do processo, à mudança, né? Então, essas mudanças acontecem já lá desde o tempo da reengenharia, na década de 70, né? Eu participei aqui de projetos da Gerdau, que faziam reengenharia nessa época, década de 90, e eram coisas assim que patrolavam assim, a organização e mudavam muitas coisas antes da organização, tá? Então, melhorar o processo antes de aplicar uma tecnologia
é uma coisa básica, tá? É até mesmo assim, ó, você tem que fazer as is. Você tem que conhecer o que está rolando no processo antes de melhorar esse processo. As is é a situação atual. Você tem que ter uma noção clara do que realmente está rolando antes do processo, antes de começar a propor melhorias para aquele processo, né? Ou propor melhorias em qualquer coisa na organização, né? Repensar ela de uma forma mais ágil, né? Então, é fundamental ter um as-is, né? Então, para esse as-is, depois você tem uma situação que você vai projetar o modelo ideal. Então, o que você está colocando aí faz todo sentido. Você tem que ter uma noção do modelo atual para poder ver o que você vai chegar no futuro. Mas, muitas vezes, o processo, você tem que simplesmente jogar ele fora. Pegar ele e botar no lixo, cara. Tá? Porque esse processo, ele é da década de 80. E é muito comum, nós vemos aí, né? Empresas ainda no modelo década de 80, assim... Vamos pegar um exemplo, tá? Ontem, essa semana passada, uma pessoa mandou um orçamento para mim. Na verdade, ele mandou ali a folha de quanto eles gastavam em ERP. E eles estavam substituindo o software de gestão para um outro software de gestão e estavam gastando, assim, em cifras de 7 dígitos naquilo ali. Você troca um ERP de uma empresa, você simplesmente está comprando um software que o teu concorrente já tem. Né? E você não tem uma vantagem competitiva. E aí, muitos desses ERPs ainda é aquilo que eu sempre falei, né? A pessoa pega num papel, abre uma tela no menu, entra numa transação, né? E lança aquilo num sistema e tira um relatório. Então, é muito anos 90. Na época que eu fazia faculdade aqui na PUC, era isso, cara. Fazer sistemas para... criar um banco de dados e uma interface para aquele banco de dados de informações que, na verdade, rolam de pessoa para pessoa, não rolam pelo sistema, né? Então, como é que você vai arrumar um processo desse? Você tem que ter uma noção. E aí, muitas vezes, o pessoal me contrata, que tenta me contratar para fazer mapeamento para trocar sistema de gestão. Cara, eu não vou fazer isso aí, entendeu? Sistema ERP, né? Então, esses são sistemas, assim, que muitas vezes, cara, você tem que retransformar ele completamente. Aí o modelo as-is é um modelo para você se convencer disso, né? E melhorar esse processo, muitas vezes você nem existe esse processo. Você vai construir o processo do zero. E toda a questão também de inovação, também vai rolar muito isso, né? Inovação, você vai criar uma coisa nova. Então, é um processo completamente distinto do que está acontecendo. Muitas das inovações que nós temos hoje é uma inovação de user experience. Você não tem uma inovação de back-end, tá? E uma das coisas que vão acontecer muito fortemente nos próximos anos, eu estou percebendo isso, não é uma inovação de front-end, é uma inovação de back-end. Então, o que é a inovação de front-end? É você diminuir, melhorar a experiência do usuário, né? É você dar mais conveniência para ele, eliminar os atritos que o usuário tem, né? O cliente tem com o processo, reduzir drasticamente o tempo de lead time desse processo, de ponta a ponta, né? Mas no back-end mudou pouca coisa. E, ultimamente, o que a gente vai ver vai ser uma grande transformação do back-end que vai influenciar muito os modelos de negócio. Então, tudo está se transformando. Mas a maioria dos processos é ainda, né, o as-is, to be, e você depois analisar, melhorar esse processo e colocar uma tecnologia em cima. E aí sempre se fala, né, vamos botar uma tecnologia em cima daquilo que não foi melhorado ainda, né? Então, como é que é? Tem uma frase, né, do Bill Gates, né? Você roda hoje, você botar uma tecnologia, você vai ter uma porcaria mais rápido, né? Uma coisa mais ou menos assim. Além disso, tá? Muitas coisas que hoje são feitas por humanos estão sendo substituídas. Uma delas é o Process Mining, né? O Process Mining está substituindo o trabalho do analista que levava, sei lá, 3 meses para encontrar um processo as-is, que ele fazia muitas entrevistas e as pessoas mentiam muito para ele, e ele acaba colocando aquela mentira que falam para ele.
acabam ocultando um monte de coisa, aí depois o pessoal oculta de propósito e diz que esqueceu de falar. E aí aquilo que você esqueceu, ou que você ocultou, ou que você mentiu, essa verdade vai ser nua e crua com base nos dados e nos rastros digitais do seu processo. Então isso está mudando muito o comportamento das pessoas, né? Então a gente está usando algoritmos, né, que já fazem isso, não é uma grande novidade, tá? Mas já fazem isso já há um bom tempo. E aí você tem um às vezes instantâneo, praticamente instantâneo, dos rastros digitais para poder fazer a melhoria. E aí melhorar o processo e realmente aí automatizar o processo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu dei muita volta. Não, sim, sim. Respondeu. Quer dizer, é meio que inevitável as pessoas conviverem com um processo caduco e quererem automatizar isso antes de fazer a melhoria. Na minha opinião... O problema é que as pessoas que propõem a melhoria, elas não têm noção da possibilidade que se tem de tecnologia. Esse é o grande problema, cara. Então você vai pensar assim, ó, pô, eu faço hoje, sei lá, um processo que tramita alguma situação lá, sei lá, vou pegar no governo, tá? Uma cópia, uma negativa de não sei o quê. Aí o pessoal vai pegar aquele processo como eles usam há muitos anos e vão criar um workflow automatizado do mesmo modo operandi, modus operandi que eles fazem. Só que o grande problema dos processos está nas integrações e principalmente nas decisões. Então, esse é um topo. Assim, eu já trabalhei com muitos processos, tá? Os gargalos dos processos, eles estão nas decisões. No momento que você para no processo e toma uma decisão. Só que automatizar essas decisões é uma perda de poder. É vaidade, mexe com a vaidade, mexe com o comportamento. Não é vaidade, não é vaidade, é poder mesmo, tá? É poder de ser fundamental naquele ponto do processo para ele seguir caminhos. E esses processos, na grande maioria, tá, de análise que eu já trabalho aqui, são decisões totalmente vinculadas, elas não são discricionárias, tá? Então, a discricionalidade, todo mundo quer botar discricionalidade nas coisas. Que é assim, eu tenho o meu julgamento e esse processo caiu aqui na minha fila e eu vou decidir para onde ele vai e quando ele vai. E a gente, hoje, com as tecnologias que já temos há 15 anos, tá? Não é nenhuma tecnologia de lançamento de foguete ou de ficção científica. Você pode fazer com que o processo leve de 30 dias para 30 segundos. Eu já vi, tá? Eu já vi situações que foi de 30 dias para 30 minutos. Então, você consegue fazer processos fluírem muito rápido, de uma forma assim que o custo de transação é muito baixo. E aí o Paulo sabe, né? Eu trabalho desde aquela época lá com software open source. E tudo isso está disponível há mais de 15 anos, sem ter que você gastar nada, um centavo em software. Eu tenho aqui casos no Brasil de bancos, grandes bancos, que usaram o software que eu uso, o software alemão, esse da Camunda, por mais de 3 anos, sem pagar um centavo para os alemães. E não pagando nada para mim, ajudando eles, inclusive, porque eu ajudo muito a comunidade de usuário, o ecossistema, né? Porque eu sou remunerado pelos alemães para fazer isso, né? E eu ajudava eles para ajudar o ecossistema. Então, nunca gastaram nada. E conseguiram, provavelmente, grandes ganhos de performance nos seus processos, escalabilidade, simplesmente utilizando uma tecnologia gratuita. Né? Caramba, que coisa louca, hein? Outra coisa que influencia não adianta eu querer melhorar o processo se a pessoa que vai melhorar o processo, ela não tem noção da possibilidade que a tecnologia pode te dar. Então, ela vai aplicar aquilo que ela conhece, aqueles paradigmas que ela conhece, com aquela tecnologia. Então, vai virar, assim, aqueles diagramas com raias, com tarefas para uma pessoa, outra pessoa. E aí, o que acontece? É a grande crítica que eu sempre fiz na BPMP sobre aquelas apresentações que faziam, muito em Brasília, inclusive. O pessoal fala, nós reduzimos a cubagem de toneladas de papel do ano de 10 toneladas para 1 tonelada, automatizando esse processo. Então, as pessoas elas só enxergam aquilo que realmente é sinestésico, que você pode ver, que você pode tocar, que é o número de papel que você substituiu. Mas isso não é um ganho tangível, mas não é o maior ganho que você vai ter numa automação de um processo, entendeu? É o tempo, né? Deveria ser o tempo.
tempo. A grandeza preponderante. Tu é um cara que eu admiro muito pela aula que tu deu aqui nos meus cursos aqui, cara, dos teus indicadores, né, cara? Pô, tu trabalha com aqueles taxa ou é índice, uma coisa, a visão bem pragmática sobre indicadores e sobre interpretação de indicadores, e um deles é o quê, né? Você vai ter custo, você vai ter tempo, né? O quanto você vai tramitar isso rápido. E aí, a questão da experiência e diminuir o atrito para o cliente, né? Esse é o ponto. Senhores, por favor, deixa eu me calar aqui, porque pode falar. E tudo ao mesmo tempo, vamos lá. Posso começar as damas primeiro? Vamos lá? Pode, as damas primeiro, vamos lá. Estou ansiosa aqui para fazer umas perguntas para o Maurício. Opa. Maurício, vou pegar um pouquinho o gancho que você fala, que você trouxe aí dos papéis, né? Muitas dessas questões me parece, um pouco pela experiência que eu tenho tido nas consultorias nessa área, que o pessoal automatiza a atividade, isso convence eles de que está automatizando o processo, e que ele tem processo, ele nem tem processo. Então, você vai fazer o diagnóstico da empresa, ele não tem processo estruturado, mas ele diz, como que eu não tenho? Está automatizado. Aí você vai lá, você vê uma atividadezinha que está automatizada e que mede a quantidade do papel que ele economizou, né? Então, aí, assim, a dificuldade de dizer, olha, então, não é... Eu queria que você me comentasse um pouco sobre essa questão. E a outra questão que eu pedi para você comentar é que quando aí você consegue convencer de que, olha só, você não tem processo estruturado ainda, ou o teu processo está frágil, vamos fazer o as-is, e você está ultrapassada. Não se faz mais as-is, aqui a gente só usa metodologia ágil, né? Sim. Então, eu queria que você comentasse essas duas questões, que eu acho que você deve ter bastante experiência com esses dois probleminhas. Excelentes perguntas, hein? Isso aí, olha, dá pano para manga. Primeira coisa, tá? Uma das coisas que... Primeira, se você pegar ali a versão 3, tá? Eu não gosto da versão 4 do Cibok, tá? Eu gosto daquela versão 3 ali, que é realmente... Ele é mais explicativa e tal. Se eu pegar... Como é que pode, né, cara? Uma versão piorada, né? Como é que pode? Piorada, estragaram a versão. E aí, tem alguns problemas da versão 3, tá? Que eu não vou mencionar aqui, mas retiraram alguns conteúdos lá da versão 3, você sabe muito bem. Mas isso aqui a gente não vai criar muita polêmica aqui, tá? Uma supressão tendenciosa e mal intencionada, né? E aí, as primeiras páginas ali do Cibok são fantásticas, né? Que é o modelo físico, o modelo lógico, tá? Então, o processo, ele é uma visão lógica. É uma visão que você não consegue tocar, tá? E isso é uma das coisas que as pessoas não conseguem admitir, é trabalhar com uma coisa abstrata, uma coisa que ela não consegue tocar. Então, a tendência das pessoas é olhar o físico. O que é o físico? É o departamento, é a função, é a atividade, é a tarefa. Além da tarefa, existe ainda o desdobramento de como você vai desempenhar a tarefa, que é a instrução de trabalho e o procedimento operacional padrão. Aí as pessoas não querem admitir que isso é um desdobramento da tarefa. É como eu vou aplicar aquele pneu e vou dar tanto de torque no parafuso para não estourar o parafuso e tal, né? Então, existe uma instrução de trabalho de como você faz aquela menor unidade do processo. Então, ali, atividade e tarefa são coisas físicas. Mas o processo, ele é lógico. Então, essa é a grande dificuldade, que as pessoas não conseguem ver o processo lógico. E aí, a ideia de value stream, né? Que também no Cibok, no Lean é chamado de value stream, nos métodos ágeis é chamado de value stream, né? Porque os métodos ágeis eles são muito inspirados no modelo Toyota de produção, o STP, e no modelo Lean. No Cibok, isso chama-se uma palavra também um pouco diferente para o pessoal, né? Que é o end-to-end, é o ponta a ponta, né? E aí você vai ver que começa fora da organização, num cliente,
e entra para a organização e tem um entrelaçamento de conexões entre esses modelos lógicos, né? Para você gerar um resultado lá para fora da organização. É o caso lá da gráfica, né? Lá, se eu fosse começar a ver lá os departamentos, que é mais ou menos assim, né? O cara de impressão, o cara de dobrar, o cara de não sei o quê, de transporte, eu ia começar a ficar ali olhando aquelas atividades. Não, eu não quero atividades dos caras. Eu quero lógico, desde que começa lá no e-mail que o cliente manda um arquivo digital do livro, até o produto entregue, né, na livraria do aeroporto, né? Então, isso é o ponta a ponta, esse é o lógico, esse tem as conexões. Então, processos na organização você tem poucos, tá? E você tem muitas atividades e tarefas. Então, o físico é essa grande divisão. Aí eu acho que respondendo a primeira parte da sua pergunta, está satisfeita na primeira parte? Tá. Agora, na segunda parte, métodos ágeis, né? É aquela história que é legal, tá? Eu curto muito métodos ágeis, né? Participei muito daquelas ondas dos squads, né? Lá de QCon de 5 anos atrás. E squads lá nos modelos Spotify já existia já há mais de 10 anos, né? Os modelos ágeis, eles são muito focados na user experience, tá? Eu tenho que ser assim, eu tenho que criar uma experiência incrível para o meu cliente, tá? Então, se leva em consideração que, não, até então, como a gente fazia, não serve, e eu quero, na verdade, entregar o máximo de uma experiência incrível para o meu cliente. A ideia de criar conta de um Nubank no celular, que é completamente diferente de criar uma conta no banco. Claro, é um processo disruptivo, não é mais disruptivo hoje em dia. Você tem até outros bancos que estão com um processo muito melhor de QIC, né, de onboarding de cliente, né, que é a entrada do cliente. Mas depois você tem que conectar isso com o back-end. Então não adianta você... Eu uso nas minhas apresentações um desenho muito bonito assim de um crochê muito lindo na frente, né? Aí depois atrás tem um monte de... Minha mãe sempre falava, né? Rendas e filós, e por baixo trapos e nós, tá? Então, no back-end, você tem problemas sérios de conexão com a API, você tem gente que... Eu já vi em companhia telefônica aqui do Brasil, que eu descobri depois, né? Que você ia trocar o telefone de uma companhia para outra, e a pessoa ficava apertando F5, e aí ela dizia, o sistema está lento. Aí depois eu descobri que nessa companhia telefônica, o pessoal tinha uma tela do sistema, sei lá, o SAP, e tinha um outro sistema. Então, entrava na fila de um sistema, a pessoa copiava de um sistema no outro sistema. Então, é um problema seríssimo de back-end, né? E aí contavam lá para o pessoal que era um F5, que o sistema está lento. Na verdade, o sistema não está lento. É só comprar mais processador, disco e memória para o servidor, que o servidor funciona rápido. Não, tinha pessoas lá atrás fazendo a integração manualmente entre os sistemas. E aí se faz muito isso hoje com o RPA, né? Que é um band-aid. Completamente, né? Um grande band-aid que lê de uma tela de um sistema e larga no outro sistema, sabe? Aí substituiu a pessoa, mas continua aquele processo com aquele band-aid ali. Então, o pessoal de Agile, cara, é muito legal a forma como... Eu trabalho muito, eu incentivo muito isso, eu trabalhei com muitas empresas que formei squads para isso, né? Agora, justamente, eu estou trabalhando nisso na Mag Seguros de novo, né? Então, conseguiram resultados incríveis, tá? Automatizando processos, transformando processos que levavam meses para rodar com, sei lá, com 30 pessoas, hoje ele roda instantâneo com 3, né? Então, o pessoal de Agile gosta muito da user experience, mas tem que também, claro, eu não estou generalizando aqui, mas você tem que pensar no processo por trás, né? Que vai conectar APIs, que você vai utilizar um motor de regras de negócio. Então, tem uma série de outros componentes que a gente pode entrar aqui mais tecnicamente sobre isso, tá? Então, aí aquela história também da startup, eu esse tempo ouvi uma frase muito legal, né? Toda startup começa muito disruptiva e totalmente, assim, orientado para ideias e vamos criar e vamos inovar e tal. Mas o futuro dela é ser uma empresa que tem escalabilidade. E ela só vai conseguir ter escalabilidade com processos bem feitos, né? Com sistemas integrados. Senão ela não vai conseguir escalabilidade.
E o sonho de todas é ter essa escalabilidade. Então, a automação de processos, ele não requer, novamente, assim, talvez uma inovação, tá? Às vezes é uma coisa, até um papo chato, né? Processos, um processo chato, burocracia. Não tem nada a ver. Hoje é fazer fluir o processo, é dar escalabilidade, né? Eu respondi essa pergunta. Sim, as coisas se somam. É isso. Vini, eu sei que você está aí querendo... Deixa eu antes de fazer um institucionalzinho seu e aí você já vem com a... Vamos dar uma propaganda aí. Vontade, né, Vini? Aê, agora sim, agora sim. Eu estou aqui só nas escutas. Eu gosto muito de ouvir, mas eu vou para o lado da pequena e média empresa, tá? Que eu vejo que o buraco, na verdade, eu acho que é um pouco mais embaixo ainda, né? Eu trabalho com várias tecnologias, né? E agora estou tentando estabelecer, depois do mapeamento que a gente fez, o Pipefy, né? Então, a gente fez o Aziz, e vamos tentar aí trazer o Pipefy para isso. Eu não conhecia esses open source, depois vou até dar uma olhada com mais calma, mas o Pipefy que eu vi que foi hoje, talvez, que mais integre essa possibilidade aí, sem propagandas aqui, sem merchan, sem nada, mas foi que a gente gostou, até o que é recomendado até no livro do Pavani também, que a gente está olhando com mais calma, vamos dizer assim. Mas, tirando um pouquinho daquela questão que você comentou, Maurício, falou do Pavani, dos indicadores, né, da questão das taxas, dos índices, né, o indicador ele tem que ser um número que representa uma equação, algo que vocês queiram, né, e aí vem o outro lado da moeda, né. Uma das coisas que a gente fala na metrologia, na minha área, é o que a gente quer medir, né, saber o contexto das coisas, né. Então, eu vejo muitos indicadores, muitos painéis bonitos, e aí, quando o cara chega para o cara no processo, tá, e o que você entendeu como o seu processo está funcionando? Como é que você compreendeu isso? Você não acha que a gente está levando a tecnologia muitas vezes para esse lado de muita demanda de informação, mas pouca análise de resultado real, de desempenho concreto em relação a isso? Então, essa seria uma primeira questão. E até que ponto a automação vai equilibrar com o ser humaninho, né? Você colocou vários pontos aí, tem um livro, um cara muito bom que eu gosto, sobre Behavioral Science, que é Dan Ariely, que eu estou terminando de ler o livro dele, que é a Psicologia do Dinheiro. Uma das coisas que ele fala é que o ser humano tem aversão à perda, né? Perder alguma coisa. Por isso que pagar alguma coisa é sempre dolorido, entendeu? Porque quando você está levando o dinheiro embora, você está sentindo aquela dorzinha, né? E você falou de perder o poder, né? Essa questão do cara não ter mais a decisão. Então, até que ponto nós vamos equilibrar isso para o cara, às vezes, de repente, mesmo com a tecnologia, querer mandar ainda? Né? Será que a gente vai conseguir impedir isso mesmo? O ser humano dá um jeito, né? O brasileiro tem a severança, como o Pavani fala, que é uma beleza, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal, né? O cara se vira para fazer tudo, né? Então, esses dois pontos que eu queria ver com você, essa análise de números, que muitas vezes a gente nem sabe o que é direito, se a gente está medindo o que a gente deveria, o ser humaninho, com esse comportamento todo lindo e maravilhoso que nós temos, vai realmente enfrentar isso. Legal. Pô, você me vem duas perguntas, hein, cara? Que legal, hein? Vamos lá, primeira parte da pergunta. Primeira pergunta, tá? Uma das coisas que mexeu comigo, uma vez eu fui fazer um trabalho numa indústria, e nessa indústria nós utilizamos o modelo SCORE, né? Que é o operational, o Supply Chain Operational Reference, né? Então, como nós íamos fazer todo um processo de chão de fábrica e também da cadeia de valor e da arquitetura de processos deles, e o diretor lá eles tinham um diretor de inovação e CIO ao mesmo tempo, né? E o cara era incrível, tá?
E o projeto da Comil, até tenho uma apresentação de BPMD aqui, e eu comecei a estudar o modelo SCORE e vi o quão aquele modelo era incrível, né? Como ele era... Eu tenho uma coisa assim, um pouco autista, né? Que eu sou um cara de hiperfoco, e quando eu vou entrar a fundo num assunto, eu vou a fundo no assunto, né? Eu às vezes, assim, vou dormir às 4 da manhã, porque eu entrei a fundo, eu assisto muito YouTube, eu vejo muita coisa, assim, sabe? Então, eu tenho que dominar o assunto para ele não me dominar, ou não ser dominado. E o modelo SCORE, eu olhei aquilo ali, tinha um indicador ali que chamava-se Perfect Order, que no CBOC, né, chama-se de pedido perfeito, né? A tradução, né? Então, para você ter uma boa medição, você tem que ter contexto. Você falou aí a palavra contexto, tá? Por isso que eu não gosto, tá? Eu vou falar aqui das ferramentas que não tem notação, tá? A notação, aqui, ó, olha só, tá aqui até as minhas guias, até eu fico aí depois a dica, entrar no meu blog lá e pedir a guia. Eu mando essa guia. É bacana demais essa guia. Eu mando pelo correio. Então, eu sou um cara que quando eu conheci a notação BPMN, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu trabalhava com BI. Olha, fazia dashboards. E teve um projeto, teve duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo quando eu migrei de Business Intelligence para BPM. Eu trabalhei num projeto que tinha uns caras fera de Lean que pensavam o modelo enxuto, né, processo no meio e os cadeia de valor e tudo mais. Né? E esses caras de Lean, eu entendi o HashiCorp. Cara, esses caras, eu precisava da informação deles para montar os painéis. Então eu trabalhava na cereja do bolo da coisa. E eu via que aqueles caras mexiam lá na origem do dado e eles transformavam as coisas para me dar melhores informações. Ao mesmo tempo, eu soube da notação BPMN, que foi uma coisa que surgiu naquela época. E eu mandei um e-mail lá para os caras nos Estados Unidos que criaram isso aí, o cara chegou, eu comecei a perguntar, e o cara mandou para mim, stop listening about this, come here. Eu fui tive que até lá nos Estados Unidos, chutei o balde aqui das coisas que eu fazia, e eu me envolvi muito com isso, com a anotação BPMN. Ao mesmo tempo, eu conheci motor de regras. Aí, cara, nunca mais eu botei uma pergunta num gateway. E aí, as ferramentas que não usam uma anotação, que você consegue ver no contexto do fluxo do processo, pontos que você vai ter métricas, que você vai capturar métricas naquele contexto, e depois você vai ter uma visão mais alto nível, que você consegue ver lá, digamos, no lead time. É o tempo final menos o tempo inicial, eu tenho tempo de atravessamento, né, na indústria, ou tempo de tramitação na área pública. Então, ferramentas que não têm um contexto visual de desenho como um BPMN, para mim não fazem sentido, tá? Ferramentas que são a que você colocou aí, que é um Kanban, que na verdade é automação de formulários e interação de pessoas e algumas integrações com... Para mim, eu prefiro trabalhar a questão da orquestração, sabe? De ponta a ponta. E aí, nessa orquestração de ponta a ponta, você tem integração a APIs, você integra robôs, RPA, você entrega o motor de regras, você integra com uma série de outras coisas, mas tem um fio de condução, e aí naquela orquestração você tem um contexto da medição. Então, eu lembro muito bem assim, de uma reunião nessa empresa, que eu falei do Perfect Order e teve um nível tático assim, da empresa que começou a rir na reunião. E aí os caras começaram assim, eu comecei a ver, né, os caras, pedido perfeito nesse caos todo aqui. Aí eu me lembro que o CIO, cara, eu nunca vi uma aquela de cima para baixo, assim, tão bem dada, né? O cara diz assim, vocês estão pensando o quê? Se vocês não querem pedido perfeito, então cai fora, meu, né? Então, só para um exemplo, assim, de um processo, de um indicador, que você precisa, pelo menos, ter 90% perfeito, sei lá, e 10% que é o que você vai tocar. Outra coisa também fundamental do SCORE é que todos os indicadores são orientados para a perspectiva positiva. Se você olhar numa área médica, né, de acreditação, a grande maioria dos indicadores são para a perspectiva negativa do processo, que é quanta gente morreu, quantos
erros médicos eu tive, quantos remédios eu entreguei errado, e quantos eu matei com o remédio errado, sabe? E no score, não. Quantos pedidos de 100% eu tive uma proporção que foi perfeita, que foi assim que... E aí busca a excelência, né, do processo, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que você colocou é a questão Tá bom a primeira pergunta? Tá satisfeito, cara? Tranquilo. Tá. E aí a segunda pergunta é a gestão da mudança, né? Você está colocando aí que as pessoas vão perder, né? Perder alguma coisa quando o processo for melhorado, né? Como o Paulo, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, o Paulo me disse, vamos chamar o Maurício aqui para algoritmizar essas coisas, né? E aí você algoritmiza e transforma o trabalho da pessoa em um trabalho insignificante. É comum isso, tá? No início, eu até achava assim que eu devia tangenciar isso, tá? E eu, de um certo ponto para frente dessa carreira de BPM, eu resolvi não falar mais assim de tangenciar esse assunto, sabe? É de ser mais pragmático e dar real, tá? Eu tenho visto aqui alguns projetos, tá? Que o pessoal tá pé na porta, tá? Eu tenho um caso aí, que eu não vou mencionar o nome, mas eu estou agora me envolvendo com governança, né? E eu me transformei em conselheiro agora de uma organização. E uma reunião lá de conselho, essa pessoa disse assim, tá, peraí, vocês não estão conseguindo mais fazer isso? Então tá. Então, abandona esse pessoal e vamos comprar uma startup que vai fazer isso, né? Então, as pessoas, às vezes, elas levam até um ponto que elas esperam que as outras pessoas decidam por ela e que ela realmente é entendida como inútil no processo, só que ela sai brigada com a empresa, aí depois vai lá na justiça e bota a empresa na justiça e tal, porque aquela decisão foi tomada pelo pessoal lá, que eles é que estavam errados e ela que estava certa, então a decisão foi tomada por outros, né? Então, as pessoas esperam isso, tá? Muitas, não todas, né? Mas uma boa parte das pessoas esperam que o processo mude e substitua aquilo ali. Mas eu participei já de muitos projetos, tá? Um projeto que foi muito legal, que ele diminuiu o processo de venda da organização de um tempo muito grande, né? E aí a pessoa que era lá no final do processo, ela se antecipou, ela viu que aquilo ia acontecer e se transformou vendedora. Ela veio para a parte comercial. E ela se deu muito bem na parte comercial. Por quê? Porque ela viu que lá a parte final do processo ia acabar aquele trabalho dela, né? Então, tem pessoas que se antecipam isso, mas eu acho que não é a grande maioria, tá? Não é a regra, né? Não, e até assim, ó, não é uma questão de pessoas mais velhas ou pessoas mais novas, tá? Tem uns caras novos que têm uma cabeça pior do que os caras que têm 50 anos, tá? Os de 25. A metade da idade. Não é uma questão é uma questão de comportamento mesmo, né? Não é uma questão de comportamento mesmo, né? Maurício. Paulinho, deixa eu primeiro fazer o seu institucional, fofo. E aí você vai acabar a boca? É bom, né? dia eu vou ter um vídeo desse. Não, o Paulo sempre faz uns vídeos muito bons. E hoje eu até comentei com ele. Eu vi ele colocar esse vídeo, muito legal o vídeo, né? Nos grupos aqui que eu participo, em comum. E hoje um amigo, uma meia hora depois, um amigo meu, que não tem nada a ver com esses grupos, um cara de Lean, esse cara desses grupos de Lean, me mandou, Maurício, olha só que legal esse vídeo. E era o vídeo do Paulo, cara. Olha como viralizou esse negócio aí. Caramba, né? gente.
Que legal. Fala, Paulinho, vamos lá. Cara, vamos lá. Maurício, a minha pergunta tem que estar voltada para a algoritmização, né? Na época que a gente estava com aquele projeto de governo, usando IBM com SAP, né? A gente trabalhava com a lei orçamentária anual, que é a regra de negócio de qualquer secretaria de planejamento ou Ministério de Planejamento, né? A nossa grande tentativa era usar o Watson para que ele, através do Discovery, fizesse a leitura da LDO e, através dessa leitura, a gente conseguisse algoritmizar isso de tal forma que as decisões fossem tomadas pela inteligência artificial. O que aconteceu é que mudou o governo, acabou o projeto, a gente não conseguiu avançar para chegar nesse ponto. Nós estamos falando de 2014, né? Nós estamos falando de 2014. Agora, com um contato, junto com o Pavani, com a ACATEC, né, Academia Alemã de Ciência e Engenharia, que trabalha os 6 níveis de maturidade e transformação digital, eu percebi que, entrando no primeiro nível, que é a informatização, que é a transformação de dados não estruturados em dados pelo menos semi-estruturados e estruturados, a questão da integração, que você já citou aí com propriedade, a questão da visibilidade, não adianta ter integração se ninguém vê os dados, né? A questão também da compreensão dos dados, né? Análise preditiva e, no final, o que chama de adaptabilidade, que é o quê? É a inteligência artificial tomando as rédeas das decisões, né? E deixando o ser humano mais para problemas mais complexos e criatividade. Então, não faz parte uma rotina lógica ser feita pelo ser humano, ou seja, um trabalho que uma máquina consegue fazer hoje não faz mais sentido nenhum o ser humano fazer isso, né? Eu acho que isso é um pouquinho do que o Neville falou. Só que a gente tem uma questão, Maurício, que eu queria que o pessoal... Não vou nem falar do RPA, porque RPA é um negócio... Mas tudo bem. A questão é a seguinte: boa parte das regras de negócio estão encapsuladas em sistemas proprietários. A gente já brigava com isso lá em 2014, e a IBM, nesse ponto, foi super legal, porque ela sempre pensou, poxa, vamos criar um motor de regras de negócio num servidor, num data warehouse, e vamos trazer todas essas regras de negócio para dentro de um único local, porque fica muito mais fácil a gente aplicar o Watson, aplicar a inteligência artificial, para fazer essas relações algorítmicas, né? E aí sim, deixa a inteligência artificial simular os cenários de decisões até um ponto de o cara não precisar mais fazer aquela decisão baseado naquele cenário que está colocado. Como você vê hoje a automação de processos conseguir não só a integração, mas conseguir ter acesso a esse encapsulamento das regras de negócio e também abstrair o que é pior de todas? Não sei se você já viu esses casos, eu vi vários. É a regra de negócio está dentro do cérebro, que a gente chama de conhecimento tácito, né? O Furlan falava muito disso. Esse conhecimento tácito é uma merda, porque você não consegue... É o dump de memória, né? Do cara, né? Aí ele brincava e dizia que não adianta desentortar galhos, né? Melhor plantar novas sementes. Nesse ponto, o que você acha? É melhor desentortar o galho, plantar novas sementes? Como você acha que os processos, a automação dos processos, pode interagir com a inteligência artificial ao ponto de você ter acesso a isso? Pô, pergunta bem completa, né, cara? Olha, as perguntas aqui não são fáceis, né? Cara, primeira coisa, tá? Eu acho que se o pessoal for no meu canal lá, vai poder ver bastante coisa sobre isso, né? De modelos distintos para processos e regras de negócio e decisões, tá? Acho que nós temos que pensar primeiro isso, tá? Que processo é uma coisa e modelo de decisão é outra, tá? Isso pode parecer muito simples e óbvio, mas nem todo mundo enxerga esse óbvio, tá? De que processo é uma coisa e modelo de decisão é outra. Inclusive, os processos, eles mudam muito menos do que as decisões. Então, o ciclo de vida de um processo, ele é muito mais estável. Ele muda pouco, tá? O processo muda pouco. E aí, às vezes, as pessoas acham, nós temos várias versões do processo. Não, ele faz a mesma coisa. Ele pega um dado daqui, porque o processo é o que leva a entrega de valor. Ele é o condutor da entrega de valor. A decisão, ela só define os caminhos que essa entrega vai ser feita. É a ideia do trem, né? E nos trilhos você tem um ponto lá, quem brincou de ferrorama é isso, né? Tem uma chavezinha que faz você ir para lá e para cá, né? E tal. E aí aquela história, por isso que não tem decisão, não tem pergunta no gateway, né? Então, partimos desse ponto aqui que nós temos duas coisas distintas.
O modelo de decisão, ele tem muito mais a ver com machine learning, com uma inteligência dentro desse modelo. Eu parto do princípio que nós temos que ter uma visão bem clara do que é vinculado e o que é discricionário, tá? Vou ser bem didático aqui, porque o pessoal que estiver assistindo o vídeo, acho que vai ser bastante importante. Melhor. O vinculado é, você, digamos, é um prédio, tá? Eu quero fazer um prédio na minha cidade de 20 andares. Aí você vai lá no plano do diretor da cidade e diz, olha, não pode fazer um prédio de 20 andares porque nós só permitimos 16 andares aqui na cidade. Então, a pessoa que vai dar uma resposta sobre aquilo não precisa de julgamento nenhum. Olha, 20 andares não pode, cara. É 16. É uma regra de negócio. É a regra. É vinculado numa norma, numa lei, numa instrução de trabalho, sei lá. Alguém decidiu uma política de preço, N coisas, tá ali. É vinculado completamente. Já fazer um evento na cidade de encontro de motociclistas na cidade, né? Pô, isso aí vai trazer muitas... vai ter muita gente se hospedando nos hotéis, os bares vão encher, a cidade vai receber dinheiro. Então, tem uma decisão com base numa oportunidade. Então, eu deixo ou não deixo acontecer? Aí eu vou ponderar, pode ter confusão na cidade, pode ser sujeira na cidade, sei lá, N outras coisas, mas eu vou julgar, eu vou ter julgamento para decidir se aquilo é bom ou não, é uma oportunidade que eu tenho. Então, isso não está no modelo, assim, escrito lá, pode ou não pode fazer um evento específico na cidade. Então, aí sim, existe a discricionalidade da pessoa de aceitar aquilo ou não, tá? Modelos vinculados não precisa de inteligência artificial, não precisa de nada. A notação DMN, os motores de regra que eu trabalhava com Drules na época, né, 15 anos atrás, e hoje eu trabalho com o motor da Camunda, isso aí resolve fácil, e diminui muito o volume de programação, tá? Você sabe que eu não curto a história do low code, né? Porque no code é no run, né? Low code é low run também, tá? Então, eu acho que diminui bastante o desenvolvimento, tá? De número de código, e fica mais próximo do usuário final, porque tabela de decisão é uma pessoa que é usuário de área de negócios, se conhece bem um Excel, ela vai saber interpretar aquilo ali, porque aquilo ali é com base em dados. Mas ele é assim, ele é muito cartesiano, if then else, né? Faça isso se for aquilo. Já os modelos preditivos, os modelos já de machine learning, eu já trabalhei com projetos aqui, eu não sou especialista de machine learning, mas é aquela história, né? Você não consegue dominar todos os assuntos, mas é importante você saber quem que pode te ajudar naquele ponto, né? Você tem que treinar os modelos. Agora, essa venda de vendedor, né? Compra esse software aqui maravilhoso, pluga nos teus dados e ele vai sair conhecendo todo o teu negócio e até pode fazer isso, tá? Até eu acho que acredito que faça. Mas, cara, tem que treinar os modelos, tá? E hoje eu já participei de projetos aqui muito interessantes que o pessoal utilizou Python. Não precisa comprar nenhum software. Python você baixa, é uma linguagem, você baixa aquelas bibliotecas Panda, aquelas bibliotecas que o pessoal faz para data science, e você transforma aqueles dados em modelos treinados. E aí a ideia é do machine learning. Você está ensinando a máquina a tomar decisões. E esses modelos já substituíram decisões de médicos para conceder benefícios. Porque o presidente da empresa chegou lá um dia no Squad e disse assim, pessoal, por que vocês vão esperar isso aqui? Se a decisão é favorável ao beneficiário e eu tenho um modelo que pode aprender com base em todas as decisões de anos que os médicos já tomaram, treina um modelo e entrega o benefício de forma instantânea no celular dele. No momento que ele colocou lá, já está instantâneo. Ele não tem que ficar tramitando dentro da empresa, mandando para uma pessoa, ou esperar segunda-feira para ter uma resposta. Então, os modelos de machine learning também, cara, você pode treinar uma pessoa a fazer isso e essa pessoa treinar esses modelos para fazer isso. Eu não acredito muito nesses modelos muito
assim, maravilhosos, tá? Hoje eu estou participando de uns projetos muito legais, já de pesquisa, tá? De investimento. Eu faço investimento pessoal em inteligência artificial. Eu dou para uma inteligência artificial cuidar do investimento. E eu estou estudando essa empresa para trabalhar para ela, inclusive. Eu quero trabalhar para esses caras. E eu descobri que eles contrataram várias pessoas que operam para operar junto com a inteligência artificial, para treinar a inteligência artificial, tá? Então não é assim, eu comprei um pacote, uma caixa, e ele vai ser mágico, pluga nos dados e ele sai resolvendo as coisas por mim. Não, tá? E outra coisa também que é muito importante, tá, pessoal? Eu estou trabalhando muito hoje com governança. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com as éticas dos algoritmos, tá? E as éticas dos robôs que nós estamos criando. Tá? Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande, e eu também, como eu fiz agora uma certificação para conselheiro de inovação, eu vi a grande preocupação que se tem com isso. Tá? Nós estamos algoritmizando muitas coisas, mas, vamos pegar o exemplo, RPA. O pessoal está fazendo aqueles robozinhos para ler planilha, inserir no sistema, e aí isso tudo é espalhado por toda a organização, faz um shadow IT enorme, né? Ninguém tem controle desses robôs e eles saem fazendo coisas que pode ter, né, um bias ali, né? Pode ter um viés que pode até causar um problema de reputação da organização. Então, tomem cuidado para não sair robotizando, algoritmizando tudo sem governança, tá? Temos que ter esse cuidado aí, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, cara, já deu 9 horas. Já deu 9 horas. A minha preocupação era só como a relação com os RPs para abstrair essas regras de negócio. Tá fácil, Maurício. Essa é a pergunta que me fizeram para fazer para você. Extrair automaticamente? Tá fácil? Tá com o Process Mining. Tá? Os modelos de Process Mining, eles não estão gerando automaticamente o DMN e o BPMN. Inclusive, eu falo muito com o Clayton lá da Upflux sobre isso, tá? Comento com ele, cara, tem que gerar automático isso aqui, né? Mas os rastros digitais são fáceis hoje de você capturar eles e entender os caminhos, os principais caminhos, e tem modelos muito legais, tá? Que, inclusive, a ferramenta, eu gosto muito do pessoal da Upflux, que eles são que nem a moeda da Cardano de criptomoeda, tá? Eles são os caras que eles implementam as coisas no software deles com base em artigos científicos. Cara, qual é a empresa que faz isso? Ele é um cara que tem mestrado, doutorado nessa área, sei lá, doutorado, ele tem muita relação com toda a comunidade de Process Mining. E eu vejo, assim, features que ele tem no software dele baseadas em artigos, cara, científicos. Né? É o mesmo que a Cardano faz, né, na moeda ADA. Os caras só implementam isso na blockchain deles com base em artigos científicos, inclusive mais de 3 artigos científicos, às vezes, né? Então, se isso tem fundamento e o cara implementa isso lá, alguém que estudou isso, e aí essa é uma grande conexão entre a academia e o mundo real, que aqui no Brasil a gente não tem isso, tá, pessoal? É uma pena. O pessoal faz uma série de artigos e não aplica isso, né? E ele está bebendo na fonte de artigos lá da Europa, da Austrália, e a base fundamentada daquele artigo ele aplica na ferramenta, tá? E ele faz isso, ele lê essas regras de negócio com base nos rastros do que aconteceu. Então, existe um petróleo, né, que a gente chama, né, com os dados. Hoje em dia, né, o mundo será dominado por dados e algoritmos. Cara, esses algoritmos são construídos com esse petróleo, que é os dados. Então, respondendo a sua pergunta, é muito real você criar isso a partir disso, de dados. Só que essas ferramentas que você falou aí, que você mencionou, tem muito marketing, muita oportunidade. Quantas empresas compraram essa caixa e nunca implementaram? Sabe? Porque compraram uma visão do robozinho lá, sabe? Aquela coisa do... Cara, não é só plugar e fazer. Não adianta, cara. Você tem que gastar um pouco de suor nas coisas, né?
para implementar, treinar os modelos e fazer funcionar. Não é simplesmente compra e faz rodando. Depois né? nós vamos fazer um debate sobre o conflito do Open e dos pacotes fechados para a gente bater. Outra. Cara, essa da outra, hein? Bacana, viu? Só deu tempo de fazer uma pergunta a cada um aqui, cara. Olha que coisa louca, já foi 9 horas, cara. Pô, eu falei demais, então. Não, foi sensacional. E aí, deixa eu ver. É muito assunto, né? A aula. Eu vou fazer o que pena, que bom e que tal, só para o Maurício responder, tá certo? Só o Maurício, porque senão... Aqui que eu vou responder. Olha lá, veja bem aqui, ó. Vinhetinha do que pena. O seu destaque como que pena o quê, Maurício? Que pena, cara. Aí é o lado negativo, eu não gosto muito de ficar... Que pena sobre o quê? Sobre isso que a gente conversou tudo? Sobre algoritmos? Uma coisa que você quer destacar. Que pena, pontinhos. Você que coloca. Tá, eu vou... É um assunto que eu tenho... É polêmico, tá? Mas vamos falar, né? Que pena que nós não temos diversidade nos squads ou nos projetos, tá? Mas não é a diversidade que todo mundo está sempre falando ultimamente, tá? Principalmente uma diversidade intelectual, né? Uma diversidade etária também, tá? Eu acho que as coisas dão certo nas inovações quando você tem diversidade, tá? Diversidade de raça, de... Claro, N diversidades, até é muito perigoso falar sobre esse assunto, às vezes algumas pessoas podem ter um viés diferenciado nisso. E você percebe uma ausência de diversidade etária e intelectual. Você já viu um hackathon com um pessoal de mais de 30 anos? Um hackathon, né? Então, você já viu um conselho com alguém de 20? Também, porque só dá para comer 2 pedaços de pizza só, Maurício. Né? Vamos lá, então agora, gente, eu nem vou perguntar para vocês aqui que a gente tem para a gente. O seu destaque agora é invertido, que bom, o seu que bom. Que bom. Tem a ver com o que eu tenho feito. Até uma coisa que eu estava até lendo um artigo agora aqui sobre upskilling e reskilling. Eu até indico aí no Fórum Econômico Mundial. Eu não curto muito as coisas do Fórum Econômico Mundial, né? Tem um viés meio estranho, assim. Mas eles têm uma coisa de reskilling e upskilling. Então, nós temos, tá? Que bom que nós temos oportunidade, eu faço muito isso, tá? Acontece muito isso comigo aqui. Pessoas que trabalham há mais de 30 anos na empresa, sei lá, 20 anos na empresa, têm, sei lá, 55 anos, e estão gostando de trabalhar com automação de processos, com algoritmização, trabalhando com machine learning. Eu tive uma grata surpresa de trabalhar numa empresa com uma pessoa que trabalhava com assembler em mainframe na Bolsa de Valores do Rio, para ter uma ideia como é antigo isso, né? E é o cara que faz o machine learning da empresa, né? Então, que bom que tem uma aceitação por esse pessoal de não ter aquela coisa assim, eu já estou velho para isso, né? Não. O pessoal está usando a sua experiência e trabalhando com algoritmos hoje, tá? E eu acho que isso ajuda, e eu acho muito legal, tá? Quando tem essa diversidade etária nos grupos, né? Que trabalham, os squads ou, sei lá, tribos, tem vários nomes, assim, às vezes, se você falar, você está seguindo uma linha de agile diferente da outra, então, às vezes tem umas coisas meio assim, né? Mas, por quê? Porque nas empresas, aquele trabalho que se fazia há muito tempo, ele acabou. E as empresas estão realocando as pessoas nessas novas atividades, tá? De algoritmizar os processos, né? Esse é o que bom. Maravilha. Agora a tua sugestão, o seu que tal? Vinhetinha do que tal? O que tal? Que tal? Que tal trazer um monte de empresa do século passado, né? Nós já estamos há 20 anos aqui no século... 22 anos aqui no século XXI, né? Trazer que privilégio o nosso viver essa transição, né, cara? Que cara, isso vai dar muito trabalho, né, cara? Porque
se as empresas não fizerem isso, cara, elas vão se tornar insignificantes, né? E eu tenho que trazer essas organizações para o mundo atual. Ainda é um outro problema. Eu imagino que nos próximos 5 anos nós vamos ter uma transformação muito grande, tá? Essa transformação do back-end, do blockchain, tá? Ela vai mudar muito as relações das organizações. A Web3, tá? Ela vai fazer uma mudança muito grande, tá? Hoje a gente está no modelo Web 2 e o modelo Web 3 vai mudar, vai trabalhar com descentralização, vai mudar muitas coisas nas organizações. Então, muitas das coisas que nós estamos adaptando às empresas hoje serão jogadas fora daqui a 5 anos. E tem o metaverso chegando aí, tem coisas... Metaverso eu já acho mais longo porque tem que mudar o device. Mas tem muitas coisas, até na forma que você se remunera e faz a troca de valores, vai mudar muito, tá? O governo, ele tem que deixar de ser um peixe dentro do balde, tá? E aí vai mudar muita coisa, tá? Então, ainda tem tempo de você adaptar para o ano 2022. E ainda você vai ter que se preocupar, se colocar no 2027, tá? Então, tem muita coisa para ser feita aí, tá? Gente, acabou o nosso tempo. 1h15 já, acho que foi o maior programa dos nossos dois aqui, esse aqui. Mas valeu. A audiência que eu estou monitorando aqui, também nós tivemos aí uma boa audiência de gente ao vivo. Legal. Depois, é claro que isso aqui se expande para pessoas que assistem a gravação. Mas, meu irmão, obrigado, querido, mais uma vez de estar aqui. Você vai ter que vir aqui umas 46 vezes, mais ou menos. Tu me permite baixar esse vídeo do YouTube e depois botar no meu canal? Claro, pode. Aliás, eu te passo a gravação dele já. Do StreamYard, eu uso o StreamYard também. Eu só queria fazer um convite. Posso fazer um convite? Claro, com certeza. Para a audiência aí de vocês, né? Eu vou estar dia 5 de agosto. Olha a coincidência, né? Eu vou fazer mais um Camunda User Group, um meetup híbrido em Brasília, tá? E aí eu publiquei isso no site no LinkedIn. E o Gart me ligou, cara, tu vai estar lá dia 5. Não, ele não falou né? Porque ele é carioca, né? Mas ele vai estar dia 5, eu vou estar lá no dia 3, 4 e 5 com o meu curso e tal, eu vou lá no teu evento. Aí eu até vou mudar lá minha turma de manhã e levar minha turma toda lá no teu evento aí e tal, lá no Hotel Grand Mercury. E aí eu falei, cara, que coincidência, a gente vai estar lá em Brasília, vamos fazer um evento junto, híbrido também. Aí ele assim, mas pra quê? Vamos falar o que a gente tem na cabeça e tal, juntar, porque depois da Covid ninguém se viu mais pessoalmente e tal. Aí eu liguei pro pessoal lá do IBMEC e conseguimos uma sala grátis lá e tal. Então a gente está fazendo um evento no IBMEC na quinta-feira de noite, dia 4, para juntar toda a galera que quiser ir ver lá a gente falar, vai ter transmissão live também. E depois do evento nós vamos, claro, num barzinho lá, tomar uma cervejinha junto lá e conversar sobre isso aí, até entrar à madrugada e depois fazer o evento no outro dia, tá? Então são esses 2 eventos que vai ter em Brasília. Brasília. Eu vou ter um outro evento em Cuiabá, em dia 5 de setembro, e eu estou fazendo agora, a Camunda me aceitou conseguiu um budget para isso, né? Aceitou meu projeto de fazer o Camunda on the Road do Brasil. Então eu estou participando, visitando cada capital. Eu pretendo fazer todas as capitais do país a cada mês, tá? Vai ter um hiato ali das eleições e tal. Então, eu queria convidar o pessoal para me acompanhar ali no LinkedIn, das coisas que eu anuncio, né? E quem quiser estar nesses eventos lá e depois do evento almoçar junto e conversar bastante sobre essas coisas, é só aparecer lá ou então assistir. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o seu LinkedIn. Legal. Tá, obrigado, querido. Para você ver, Pavani, para você ver como eu sigo o Maurício, hoje todas as orquestrações dos processos de transformação digital da Catec é feita no Camunda. Olha aí. E não gastou 1 centavo com software, né? Nada. Tá. Aqui, ó, o Fred falando. O grande Fred! O Fred da... Jorge Galvão, da Live University, tá ali, beleza. O Fred é lá da Companhia de Processamento de Dados de São Paulo, lá, Prodesp. Legal. Beleza, vou colocar aqui o institucional
da gente aqui para finalizar, mas não vai embora não, que a gente fecha e dá a despedida final no nosso... Legal. Tá bom? Espera aí, gente. Até mais. Nos vemos terça-feira que vem. Valeu. Coisa segunda. O que eu falei? Terça. É que terça eu tenho outro programa. Eu tô ficando maluco aqui. Beleza, gente. Espera aí, vou colocar aqui. Tô perdidaço aqui. Até mais. Até segunda.